No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, agora 18 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí ligado na melhor frequência em 100,7 Mix FM. Valeu você no Instagram. Um alô especial aí pra você que está no Mano, né? No aplicativo Mano, acompanhando aí a programação da Mix FM. Vamos juntos com você, hein? Começa agora o programa 18 horas aqui na Mix 100,7. O espaço do jornalismo até às 7 da noite. O jornalismo sério, isento e feito especialmente para você ouvinte. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares, vamos aí levando a informação. E a equipe também, né, do 18 horas, levando a informação para você até às 7 da noite. Boa noite, Karime Leão. Quarta-feira, já estamos aí no meio da semana, né? E tá tudo bem até agora, né? Tudo tranquilo. Muito boa noite, Carlão. Tá tudo maravilhoso. Uma boa noite pra você que acompanha aí a programação do 100,7. Tá sempre Mix legal. FM. Tá sempre maravilhoso, bacana. Lógico. Começa agora às 18 horas e a partir de agora até às 7 da noite estamos juntos com muita informação e muita reportagem exclusiva pra você. Temos também aqui Cid Soares, Sérgio Bartolo. Hoje o Bartolo na área. Boa noite. Boa noite. Cid Soares, boa noite. Boa noite. Viu como é que é, né? Tá todo mundo gripado e ela aqui. Mas deixa que vai chegar a hora dela. Ai, que horror. Não importa se é quarta, né? Se é terça, se é segunda, tudo certo. Que isso? Por quê? Que horror, não. Quanto ódio nesse né, coraçãozinho, Emi, Luciano. Quem te deixou tão magoado? Tô brincando, você vai ficar ótimo. Tudo bem, Emi, Luciano? Quem temos pra hoje, Luciano? Então, ainda tem ingresso de cinema. Tem xarope, Karime. Quer? Xarope. Tem xarope, essa tem voz, própolis. Minha Minha voz continua sexy ainda, né? Mas eu tô com os ingressos de cinema aí pra galera daqui a Pronto, pouco. melhorou sua voz. Mas tem que comentar, ficar aqui com a Karime, mandar pergunta pros convidados e tudo mais. Daqui a pouco eu volto pra premiar aí 2 pessoas. Dá um alô especial aí pro nosso querido Sérgio Bartolo, hoje compondo a equipe ao vivo aqui do 18 horas. Vai ficar com a gente até às 7, Sérgio Bartolo. Vai, né? Boa noite. Vai que eu Paulinho teve que ir lá no 28 de agosto. São 6 horas e 2 minutinhos em Manaus. Muito boa noite pra vocês, 100,7. Começa agora, hein, o 18 horas. Estamos juntos com você nesta quarta-feira. Hoje é bacana, hein? Hoje tá tudo preparadinho, tudo certinho. Vamos levar a informação até você. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima decidiu sair do gabinete. Foi hoje visitar o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Neste final de semana, o João Lúcio viveu dias de confusão com superlotação e equipamentos quebrados. Um vídeo publicado nas redes sociais do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, o CIMEAN, mostra a sala de traumatologia superlotada, com pacientes aglomerados e poucos profissionais de saúde dando atendimento. O que o governador não esperava hoje, durante a visita ao João Lúcio, era ser confrontado e ouvir dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que atrasar salário é falta de respeito. Com certeza, o governador Wilson Lima foi cobrado ainda sobre o atraso no pagamento do 13º salário dos servidores do Estado. Vamos conferir a reportagem de Azaf Augusto. Em visita ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, o governador Wilson Lima foi pressionado e cobrado por funcionárias terceirizadas da área da saúde sobre o atraso no pagamento de salários mensais e no atraso do 13º salário dos servidores. Essas funcionárias terceirizadas divulgaram um vídeo nas redes sociais das cobranças que fizeram diretamente ao Wilson Lima nos corredores do hospital. E dá uma olhada, desejar bom trabalho para vocês. Ei, quando sai nosso 10º? Nosso 10º, quando sai? Sai até dezembro. A nossa ideia é tentar pagar agora em novembro a primeira parcela ou tudo. E o salário que está atrasado 4 meses? Qual a empresa de vocês? CGIAN. O atraso maior que tem é em relação ao ano passado. De hoje para amanhã, nós estamos pagando 14 milhões de reais. Já estamos pagando agora o mês de junho. As empresas que têm contrato com o governo do estado, elas demoram em média
média, 60 dias para receber o pagamento. Isso faz parte de um processo burocrático das empresas. Entendeu? Há uma dificuldade da gente pagar cooperativas e empresas na área de saúde, mas a gente tem feito todo o esforço para manter em dia o pagamento, principalmente os servidores. Entendeu? Mas de hoje para amanhã, nós estamos liberando 14 milhões para pagar. Julho. Exatamente. E aí os outros vai ficar na prazo como sempre. Pois é. Porque nós o que acontece? Nós temos 3 meses, junho, julho, já no novo governo. Junho, julho, agosto. Mas o que acontece? Com relação às empresas que têm contrato com o governo do estado, tem um prazo para que essas empresas possam receber. Todo empresário que tem contrato com o governo do estado sabe disso, né? Que tem esse espaço de tempo aí, né? E a gente está trabalhando para deixar em dia tudo desse ano. Do ano passado, não me deixaram recurso nem orçamento para isso. O que a gente está fazendo é tentando encontrar um caminho para ver como é que a gente paga isso, né? Para a gente entrar num acordo aí, entendendo a dificuldade pela qual passa o Estado, mas a gente está se esforçando para manter em dia. Eu tenho uma preocupação muito grande com o servidor, né, com o funcionário, com vocês que estão aqui, porque... É uma falta de respeito, a gente merece, né? Porque a gente trabalha muito, além de a gente não estar recebendo, a gente vem pra cá do mesmo jeito. Com muito amor e fazendo sempre o melhor. Entendeu? Aí os pacientes, toda vez que a gente trata bem, então a gente merece pelo menos receber. E não é só um mês não, porque a gente recebe um mês, vai lá na CGAN e ela fala assim, o que vocês querem? Porque vocês já receberam um mês e o resto dos 3, como é que fica? Mas de hoje para amanhã nós estamos pagando 14 milhões das empresas de enfermagem e a gente está também buscando outros caminhos de repente ter uma relação direta com vocês. Que bom, seria muito bom. Para começar, a gente confiou no senhor, né? Confiou no senhor, governador. Confiou no nosso estado, confiamos, então... Viu, governador? Durante que eu trabalho no estado, é a primeira vez que a gente não recebe nosso 10º, assim, em julho. Pois é, mas a gente está dentro do prazo legal. A gente não desce uma prazo. Tá. Nesse vídeo aí a gente consegue também lembrar das palavras, né, do deputado Serafim Corrêa, que já disse que não cabe mais o governador colocar a culpa nos seus antecessores. Sim. O diálogo fica bem claro que os trabalhadores terceirizados estão desde junho sem receber, o que desmente o governo, né, quando diz aí que vem pagando em dia as empresas. É certo que há nos contratos com o governo um prazo, que segundo o governador é de 60 dias. Mas no caso em questão, governador, são 3 meses de atraso. 3 meses. Exatamente, Cid Soares, são 3 meses de atraso. Se houvesse aí boa vontade do governo, poderia inclusive criar uma força-tarefa e agilizar os pagamentos dessas empresas para que não ficassem 3 meses sem receber. Nenhum trabalhador merece ficar tanto tempo trabalhando sem receber. 90 dias sem salário é um absurdo. É inadmissível, né? O fato é que o governo só resolve pagar quando os trabalhadores vão para as ruas, protestam, denunciam, gritam e protestam contra tanto atraso, né? E como disse o Cid Soares, o governo que vive dizendo que paga em dias empresas foi pego aí numa contradição. Uma mentira. Existe aí uma confissão de que o pagamento não é efetuado há 3 meses. Isso é tudo muito deprimente. E novamente ressalto, estamos falando aqui de vidas, são mães, são pais, são filhos, são famílias. Gente, são vidas que estão em jogo. Esse mesmo tratamento não é dado às empresas que administram os presídios, por exemplo, que recebem em dia e o atual governo pagou ainda no primeiro mês de mandato dívidas milionárias que estavam atrasadas. Fica evidente que falta ao governador colocar a saúde como prioridade. E vale ressaltar também aqui nesse ponto o bom trabalho desenvolvido pela direção do hospital, mesmo com todas as limitações de material e de pessoal. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a Justiça Estadual negou recurso ao governo do Amazonas e determinou que o Estado providencie a medicação, realize procedimento cirúrgico e também disponibilize sessões de fisioterapia e fonoaudiologia a uma criança diagnosticada com paralisia cerebral, crises convulsivas e com o pé esquerdo torto congênito.
A apelação do governo foi julgada pelo Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Amazonas e, por unanimidade, os desembargadores acompanharam o atendimento do relator do recurso, desembargador Wellington Araújo. Um caso tão grave que é preciso os familiares apelarem à justiça para garantir o que é um direito constitucional e um dever do Estado. Isso é a mais clara evidência da insensibilidade dos governantes. Ainda bem que a Justiça decidiu e determinou que o Estado preste toda a assistência a essa criança. Cidades. Muito bem, a partir de agora, os agressores de mulheres deverão ressarcir custos com atendimento médico. A lei que estabelece a medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e quem traz os detalhes dessa nova lei é a repórter Nathalie Moraes. No Brasil, a cada 1 hora, 536 mulheres são agredidas e 177 são espancadas, segundo o Instituto Maria da Penha, gerando um alto custo ao Sistema Único de Saúde. A partir de agora, o agressor de violência doméstica terá que ressarcir o SUS. Os custos médicos e hospitalares com atendimento à vítima de suas agressões. Estabelece a responsabilização ao agressor. Essa lei foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e já está publicada no Diário Oficial da União. Essa lei vem para doer no bolso do agressor, como explica a delegada titular em crimes contra a mulher aqui de Manaus, Débora Mafra. Coibição financeira do fato. E agora, com essa lei, ele vai ter que ressarcir o SUS quando a mulher vítima de violência passou por lá, deu gasto para o governo, então vai ser tirado dele. E também as tornozeleiras eletrônicas e todos os dispositivos que tiverem que ser usados com ele vai ter que pagar. Os recursos arrecadados vão para o Fundo de Saúde do Ente Federado, responsável pelas unidades de saúde que prestam serviços de atendimento à vítima de violência doméstica. A portaria determina que os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo autor da agressão para o pagamento dos custos e nem como atenuante de pena ou substituição de restrição de liberdade para o agressor. Eu volto aos estúdios com vocês. E o antigo Hotel Cassina, localizado no centro de Manaus, vai passar por uma obra de restauração. O projeto de intervenção foi aprovado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, de acordo com a Prefeitura, o valor da obra é de 12,9 milhões de reais, que será pago com recursos do próprio Tesouro Municipal. O prazo estimado para a conclusão do serviço é de 1 ano. Após a reconstrução, o plano é instalar no local um polo para empresas de tecnologia e criação, como startups. Muito bem, o lançamento do projeto foi realizado na manhã desta quarta-feira pelo prefeito Arthur Virgílio Neto durante coletiva de imprensa no local do antigo hotel, na esquina das ruas Bernardo Ramos e Governador Vitório. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 13 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Estamos juntos com você, juntos no melhor mix até às 7 da noite com o programa 18 horas. Agora vamos com a primeira da playlist de hoje. Agora são 6 horas e 19 minutinhos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, vamos saber como está o trânsito, né? Hoje é quarta-feira, vamos ver se está bacana ou se está ruim o trânsito em Manaus nesse momento, hein? Com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Decalão, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos lá conferir o trânsito. Na Avenida Darcy Vargas, ambos os sentidos, no momento tem fluxo lento. E na Avenida Maneca Marques, no sentido bairro próximo ao Parque do Mindu, o trânsito tem fluxo moderado. Bom, e Manaus é a capital com maior taxa de desemprego no país. Além do crescimento no índice de desocupação em todo o Amazonas, o rendimento do amazonense também apresentou uma queda nesse segundo semestre, como explica a repórter Nathalie Moraes. O
Amazonas fechou o ano de 2018 com 268 mil desempregados. E só este ano, o desemprego cresceu 6%. E o rendimento médio mensal no Amazonas caiu em 2,3% no segundo trimestre deste ano. Esta é uma das conclusões da sessão de mercado de trabalho da Carta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgada nesta quarta-feira. O desemprego chegou a 13,9% e os rendimentos médios reais, habitualmente recebidos, a R$ 1.708. No que diz respeito à subutilização do mercado de trabalho, os indicadores mostram que, assim como ocorre com a taxa de desemprego, os maiores contingentes de trabalhadores subocupados, proporcionalmente ao total da ocupação, encontram-se nas regiões Norte e Nordeste. O destaque negativo foi pelo terceiro trimestre consecutivo, a região Norte com a queda de 2,3%. O corte por gênero revela ainda que os rendimentos recebidos pelas mulheres continuam apresentando uma variação superior à registrada pelos homens. Eu volto aos estúdios com vocês. Muito bem, a farra com os gastos com pagamento de cargos comissionados, representação, gratificações por exercício de cargos e funções não para de crescer no governo do estado. Exatamente, Carlão. A administração do governador Wilson Lima, do PSC, em 8 meses, gastou 21,8% mais recursos públicos com pagamento de representação e gratificações por exercício de cargos e gratificações por exercício de funções do que a administração do seu antecessor, o ex-governador amazonino Mendes, no mesmo período de 2018. Este ano foram pagos aí 305 milhões de reais com essas despesas, enquanto no mesmo período de 2018 foram gastos 250,4 milhões de reais. Esses são números do portal da Transparência do Estado e a matéria completa você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Bom, é por aí que acontece o descontrole das finanças públicas. Enquanto o governador aumenta os gastos com os cargos comissionados e funções gratificadas, falta dinheiro para pagar a parcela do 13º salário dos servidores. Tudo isso só tem uma explicação aí, olha só, falta gestão eficiente a esse governo. Falta definir prioridades para melhorar a vida das pessoas e deixar, de governar para apenas um grupo de apaniguados. E o detalhe é que o reajuste, se aprovado, será retroativo a janeiro de 2019, o que vai render uma bolada para cada servidor do Ministério Público. Esse anteprojeto é assinado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, Leda Mara Albuquerque. Ela alega que, em março, o Tribunal de Justiça do Amazonas reajustou em 5,5% o salário dos servidores efetivos, comissionados e funções gratificadas, assim como a ALEAN aprovou o projeto de lei que reajustou o salário dos servidores públicos estaduais da saúde em 5%. Muito bem, não entrando no mérito de que os servidores têm direito à reposição, inclusive, mas não tem trabalhador na iniciativa privada, não há limite na gastança do serviço público. E é por essas e por outras que falta dinheiro para a educação e também para a saúde. Falta bom senso e, sobretudo, uma visão de sociedade de um modo geral. Porque só os servidores do executivo podem ficar com os salários congelados. Sem acabar com esse corporativismo, é muito difícil esse país trilhar num caminho de justiça e de igualdade, inclusive de direitos. Economia. A guerra contra os preços altos dos combustíveis ganhou mais um aliado. É a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, que reforçou a fiscalização nos postos de todo o país. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. Iniciada na terça-feira, a fiscalização é para investigar práticas abusivas de preços a partir das notícias de disparada da cotação internacional do petróleo, que sofreu uma alta depois de ataques a uma refinaria na Arábia Saudita na semana passada. Os preços de combustíveis são livres no país. Nem o governo e nem a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, podem interferir sobre a definição dos valores. Mas em nota, a ANP disse estar atenta
atenta aos preços de combustíveis praticados no Brasil e que, diante de denúncias, faz ações de campo para conferir as suspeitas e, quando constatada a prática de preços abusivos, a agência atua em conjunto com os PROCONs para penalizar os infratores. Aqui em Manaus, segundo o coordenador do PROCON municipal, Rodrigo Guedes, além das fiscalizações nos preços, a prioridade tem sido o julgamento dos processos de autuação dos postos de combustíveis, para que assim, garantindo o direito de defesa, a autuação se transforme em penalidade. Eu acredito que isso vai ser fundamental para que eles entendam que eles não podem fazer essa flutuação de preços ao seu bel prazer. Ficamos felizes com a participação da ANP nessa questão do preço, porque a ANP aqui sempre foi uma grande parceira nossa. No início da semana, a Petrobras informou que também está monitorando a cotação internacional do petróleo, mas que até o momento não havia previsão de reajustar o preço dos combustíveis. Até o início do mês, o litro da gasolina em Manaus custava em média R$ 3,75. Agora está custando em média R$ 4,45, um aumento de 70 centavos por litro no bolso do consumidor. Volto com vocês. Política. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite de ontem que a presença de candidaturas laranjas para fraudar a cota mínima de candidatas mulheres deve levar à cassação de toda a chapa eleitoral, com a perda de mandato dos eleitos. A decisão foi tomada por 4-3 em processo que julgou o caso de candidatas laranjas em coligação para o cargo de vereador da cidade de Valença, lá no Piauí. Recentemente, a juíza da 37ª Zona Eleitoral, Kathleen Gomes, decidiu cassar os mandatos de 4 vereadores de Manaus do Partido Liberal, ao acatar a denúncia do Ministério Público de que o partido fraudou a relação de candidatas mulheres para cumprir a cota mínima de 30% de candidatas do sexo feminino. Mas o presidente do TRE do Amazonas, João Simões, suspendeu a decisão da juíza e devolveu em caráter liminar os mandatos para os vereadores. Com essa decisão, o TSE, a questão voltou à ordem do dia com a cassação da coligação dos vereadores de Valença, do Piauí. Mas o advogado Marco Aurélio Choi disse que o caso dos vereadores do PL de Manaus é diferente do caso do Piauí, julgado em votação apertada pelo TSE. Segundo ele, no caso do Piauí, houve fraude comprovada de 5 não candidatos. No caso de Manaus, uma única pessoa afirmou muito tempo depois não saber que era candidata, embora tenha realizado os atos na condição de candidata. Os vereadores do PL são Mirth Salles, Edson Bentes, Sargento Bentes Papinha, o Fred Mota, que é o segundo vice-presidente da Câmara, e Cláudio Proença. Bacana, hein? Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h28 em Manaus. Você está na 100,7, a Mix FM. Programa 18 horas, a informação para você até às 7 da noite. E agora nós vamos com mais uma música da playlist 18 horas aqui em 100,7. Playlist 18 horas. 18 horas. Também, Karime, em 18 horas e 32 minutinhos. Temos convidados, Karime Leão. Temos convidados, mas antes tem uma curiosidade aqui no 18 horas. Escuta essa. A Constituição do Amazonas ganha isso aí, em 30 anos depois, emenda que diz: todo poder emana do povo. A emenda constitucional foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do dia 16 de setembro agora desse ano, né? Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A Constituição do Amazonas foi promulgada em 1891 e sofreu várias alterações ao longo dos anos. A mudança mais importante foi em 5 de outubro de 1989, mas somente no último dia 12 de setembro, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas promulgou a emenda, dando pleno poder ao povo. Foi acrescentado ao artigo 1º da Constituição do Estado a frase: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
eleitos ou diretamente. Os deputados Serafim Corrêa e Alessandra Campelo comentaram a emenda que tramitava na casa desde 2017. Então, o que a gente fez foi dar simetria à nossa Constituição estadual em relação à federal. E eu acho isso ainda por cima mais relevante nesse momento em que a gente comemora 30 anos este ano da nossa Constituição estadual. Isso está na Constituição Federal. E é óbvio, numa democracia, todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Então, quem tem poder é quem tem voto. Deputado tem voto, tem poder. Tribunal de Contas não tem voto. Ministério Público não tem voto. Para o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, mais importante que a emenda é como democratizar o poder do povo. Me parece que mais do que dizer que o poder emana do povo, etc., é dizer o seguinte: esse poder será implementado a partir dessas formas. Nós precisamos, na verdade, aprofundar a representação direta. Nesse sentido, tanto a Assembleia Legislativa do Amazonas quanto o governo federal têm dado passos atrás, quando não reconhece, por exemplo, os conselhos de representação direta. Volto com vocês no estúdio. Ok, agora 18 horas e 34 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Karime Leão, temos novidades? Temos uma novidade não muito legal, viu? Ó, Petrobras sobe gasolina em 3,5% e diesel em 4,2%. Olha aí. Repasse às bombas depende aí de políticas comerciais, de postos e distribuidoras. Mix. Muito bem, Portugal tem se tornado aí o destino principal dos brasileiros que desejam viver em um país da Europa, de acordo com o Serviço Estrangeiro de Fronteiras, que é o CEF. Mais de 85 mil brasileiros vivem no país da Península Ibérica e de 10 milhões de habitantes, né? Pois é, Carlão, seja a trabalho ou a estudo, a quantidade de brasileiros vivendo em Portugal disparou em 2018, alta de 23,4% comparada ao ano anterior, segundo as estatísticas do CEF, responsável pela imigração no país. E daqui a pouco não, amanhã, a partir das 7 da noite, acontece a palestra Viver em Portugal no auditório Blue Tree. Olá. O evento é gratuito e para falar sobre essa palestra estão em nossos estúdios o advogado Bruno Dias e a corretora Eliane Ribeiro. Uma ótima noite, sejam bem-vindos aqui aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas. Boa noite a todos, obrigada. Então, nessa estatística aí, vocês têm como saber se tem muito amazonense também querendo ir morar em Portugal? Tá se escalando, cara. Né? Não, nunca se sabe, carioca. né? Não é. Não, mas também é cariocas, portanto são todos bem-vindos. Então ótimo. A verdade é que essa já é a terceira excursão que nós fazemos aqui. Eu e o Dr. Bruno já estivemos cá juntos 2 vezes, eu uma vez sozinha, e temos recebido muitos filhos da terra lá em Portugal. Pensando não só em morar, mas também em estudar, fazer investimentos imobiliários, é o destino hoje da moda, né, na Europa. Qual é o destino mais procurado em Portugal? Então, a capital é sempre o alvo de maior desejo, que é Lisboa. O Porto vem a seguir com uma grande procura. O Porto é lindíssimo e tem um vinho que o cara tem lá... muita coisa maravilhosa. E o terceiro destino, pois é o Algarve, mas hoje acaba por estar sendo interessante em todas as regiões de Portugal. Existem muitos incentivos, existem muita procura em todo o país. É um país pequenino, então pulveriza-se um pouco os investimentos por todo o país. Você me permite uma pergunta que é meio fofoca também. Diz que a Madonna, quando foi morar em Portugal, aumentou o preço de tudo. É verdade isso? Isso não é bem assim, não é? Não basta ser Madonna pra não mexer. Tem essa capacidade. Ela foi para Lisboa, aumentou o preço de todos os imóveis ali na redondeza. Não, porque assim, antes da Madonna, já outros nomes, hoje temos Lobotan morando em Lisboa, fazendo seus sapatos em Lisboa e tem trazido muitos investimentos. Isso não quer dizer. O que fez, de fato, o que aconteceu no mercado imobiliário é que nós passamos por uma crise muito forte. Certo. Crise essa que veio dos Estados Unidos e influenciou também. Portugal pequeno sofreu bastante. Foram anos duros, de quedas muito grandes nos preços, e com hoje a melhoria do mercado imobiliário, todos os programas de incentivos à imigração, o Golden Visa,
Tudo isso fez com que Portugal também ressurgisse e desse uma volta muito grande, saindo da crise, primeiro que países como a Itália, a Espanha, a Grécia, que ainda continua com grandes dificuldades. E o investimento estrangeiro ajudou muito nisso. Então, os preços, somente o ano passado, no último semestre, atingiram os valores pré-crise. Portanto, nós agora começamos a crescer. E Lisboa continua a ser a capital da Europa mais barata. Olha lá, Carlão. É bacana, né? Qual é o perfil para se dar bem lá em Portugal, assim? Como é que você tem que se comportar lá? Qual é o procedimento? Porque tem todo um país, né? Já tem, né? As suas tradições, né? Os seus costumes. Como é que a gente consegue conviver bem lá em Portugal, assim, no caso? Então, é muito fácil, Carlão. O brasileiro se adapta muito bem, primeiro porque a língua é a mesma. Sim. Os portugueses estão constantemente em ligação com a cultura brasileira, nem que não seja pelas novelas. Não, até porque também muito é minha avó, bisavó, tia, todo mundo, né? Toda a gente tem um ascendente. Afinal de contas, fomos colonizados, né? Então não tem como. Não, mas hoje faz o percurso ao contrário, né? Porque eu acho que hoje é o Brasil a descobrir Portugal. A gente tem um número incrível, 3 em cada 10 imóveis do ano passado foram comprados por brasileiros. Né? E então isso mostra que realmente a procura é muito grande. Por quê? O primeiro fator que eu acho que é decisivo, né, doutor Bruno, é a questão da segurança. É a segurança física, pessoal, jurídica. A segurança legal, a segurança jurídica, seja no que for, e na parte dos imóveis há uma segurança absoluta na compra de um imóvel, na transação de um imóvel e, portanto, e na posse e propriedade de um imóvel, e, portanto, esta segurança faz com que a pessoa possa investir, qualquer que seja o intuito do investimento, que a pessoa invista com segurança, sem preocupações, e isto é fundamental. Você falou agora há pouco que o brasileiro, tipo assim, tá invadindo lá. Eu me lembro que teve um período que teve uma certa hostilidade lá, assim, ainda, como está isso? Tem a receptividade do a receptividade, parece que tinha muito, por exemplo, no rádio, tinha muito brasileiro no rádio, né? Aí começou a ter alguns movimentos, a questão dos dentistas também. Como que está essa situação hoje lá em Portugal, assim, o povo de Portugal com relação a essa imigração toda? Eu peguei essa fase, eu sou curitibana, fui para Portugal há 26 anos, cheguei justamente em 92 para 93, foi o período que houve toda essa discussão, principalmente com os dentistas. Aquela fase foi uma fase realmente de uma imigração totalmente diferente da imigração de hoje. Portugal também não estava preparado, era um país fechado, saindo de um período escuro, chamemos assim, pós-ditadura, se abrindo ainda, né? Então não estava preparado. Hoje é diferente. Hoje os portugueses sentem-se gratos, porque nós sofremos. Eu hoje sou uma luso-brasileira, né? Tenho com sotaque, inclusive, né? Mas eu abro a boca lá, todo mundo sabe que eu sou brasileira. Claro. É verdade? Sem sombra de dúvidas. Ninguém tem dúvida nenhuma. Tá vendo? Mas o brasileiro é muito bem-vindo a Portugal há muito tempo. Há uma aculturação muito grande. Houve de facto esta adaptação, havia este sentimento do país fechado, que depois foi alterado, foi-se alterando aos poucos, também foi reequilibrando o volume de brasileiros que ia para Portugal. Portugal parecia também um Eldorado, e isso também foi de facto reajustado, e depois o fluxo manteve-se, e manteve-se com qualidade, manteve-se com simpatia de ambos os lados, e ao fim e ao cabo a língua acaba por ser aquilo que abre as portas, quer aos brasileiros em Portugal. E na fronteira, tem que ter visto ou não? Dá para... Não, o brasileiro não precisa de visto, né? na fronteira. O brasileiro tem que ter o cuidado de saber que a fronteira existe, a fronteira é controlada. O brasileiro não precisa de visto, pode estar em Portugal até 3 meses sem qualquer tipo de visto. Digamos que há um visto automático pela própria entrada, como turista. Obviamente que se for com outra intenção que não a de turismo, então aí deve preparar-se para ir, porque aí pode ser, e é fácil, as autoridades portuguesas estão alerta para o brasileiro, como qualquer outro,
como qualquer outro estrangeiro que vai a Portugal, mesmo o estrangeiro que precisa de visto para ir para Portugal, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, está alertado e tem todos os mecanismos e todo o conhecimento para saber quem é que vai com o intuito, de facto, de ir de férias ou de ir com outra intenção. E, portanto, a imigração ilegal não é permitida e, portanto, o brasileiro, como qualquer outro estrangeiro, se... A tratativa é a mesma. Exatamente. E para a pessoa que quer, e para esse brasileiro que quer, né? Trabalhar. Quero morar lá, vou me mudar para lá. Sim. O que faz? Qual é o primeiro passo? Bem, depende exatamente qual é a intenção de ir para lá trabalhar, de ir para lá viver, e tem a ver com o perfil de cada pessoa. Não é fácil ir para lá só trabalhar. Há restrições, há cotas e, portanto, é um processo que, não sendo difícil, também não é automático e, portanto, é preciso algum cuidado. E, portanto, tem a ver com o perfil. Se for um brasileiro aposentado, tem toda a facilidade para ir viver para Portugal. Há mecanismos muito céleres, muito abertos e o aposentado é bem-vindo. O investidor... E benefícios, não é? Fiscais, tem benefícios muito bons, designadamente a título de impostos. E, portanto, transfere a aposentadoria, transfere a sua residência para Portugal e vive a sua aposentadoria de forma muito tranquila. Aí se dá uma boa, já se vai estar na beira. O custo de vida, como é que está em Portugal hoje? Está fantástico. Em média, só para ter uma noção, Lisboa tem um custo 25% a 30% mais baixo que qualquer outra capital da Europa. É mesmo? É impressionante. Isso caindo mais para o interior, não? É assim, Portugal é um país pequeno, o preço do leite em Lisboa é igual lá em Trás-os-Montes ou no interior. Certo. Portanto, esse tipo de produto tá assim, com centavinhos de diferença, mas está muito nivelado. Tudo que é os produtos de consumo essenciais, não é? Alimentação, por exemplo. Agora, nós sabemos que em relação a cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, houve até uma matéria grande da Veja sobre o assunto, supermercado é cerca de 20% mais barato lá em Lisboa, em Portugal. E isso traz também uma tranquilidade. Quais são as grandes diferenças? A diferença está no patrimônio imóvel, sim, realmente nós temos um valor diferente daqui, mas depois todos os outros custos associados, como seja educação é gratuita e obrigatória, não é? Toda criança tem lugar, tem onde estudar, a qualidade é elevadíssima, é padrão europeu, realmente. Hoje, qualquer criança na pública, sem falar dos colégios, já tem o inglês a partir do 3º ano de escolaridade, já sai para a faculdade falando ou entendendo ou tendo uma facilidade com o inglês incrível. Eu tomo como base a família do meu cunhado, né, que falam 5, 6 idiomas, então são pessoas muito bem instruídas em relação à questão da língua e de cultura. A gente sabe disso. Eu falo por mim, eu sinceramente não tenho vontade de morar em lugar nenhum que não seja Manaus. Gosto muito de viajar, conhecer os lugares e desejamos já, a partir de agora, né, sucesso para vocês aqui nessa empreitada. Estaremos lá, né, Carlão, para conferir de perto esse encontro. Mas então, para finalizar, vamos lembrar e vamos dar um serviço. Quando que acontece, onde que acontece a palestra e é gratuito, qualquer um pode chegar lá e Eu guardei Blue Tree gratuito. Vamos lá, por favor. Exatamente. 19 horas na Blue. A partir das 7 da noite, vamos lá. A partir das 7 da noite, eu aconselho a chegar um pouquinho antes, porque a gente está com algum problema já de lotação. Podem ver no nosso site, no remax12.com.br. Tem todas as indicações para quem quiser telefonar e se inscrever. Pode ir através do site. E a partir das 19 horas... Amanhã. Tá, ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no 18 horas. Conversamos com o advogado Bruno Dias e com a corretora Eliane Ribeiro. Considerações finais. Muito obrigada. Aguardamos por todos e um agradecimento especial aqui à Mix e a Manaus por nos receber. Muito obrigado. Espero que possamos vê-los em Portugal. Estão sempre bem-vindos. Doutor, nos vemos lá. Iremos visitá-lo. Muito bem, estão convidados. Muito obrigado pelo convite. E até à próxima. Um abraço, querido. Boa noite. Bacana, 18 horas e 47 minutos em Manaus. A gente segue agora com você em 100,7 com mais uma da relação aí da playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Essa daí inclusive é um sucesso retumbante. Olha, retumbante. Meu Abrigo Melim, uma canção aí do trio brasileiro
brasileiro, né? Que a cada sucesso ganha mais fãs. Inclusive, eu sou fã. Né? Retumbante, você gostou assim, do Retumbante? Brincadeira, hein? Bora lá. Lançada oficialmente em dezembro de 2017, a música Meu Abrigo é uma das favoritas do público e já foi até trilha sonora de novela, viu? Sendo trabalhada pelo trio desde o lançamento, Meu Abrigo manteve o crescimento nas plataformas de streaming e a faixa chegou a alcançar o topo da lista das músicas mais ouvidas do Spotify Brasil e no YouTube. O clipe Meu Abrigo conta com mais de 250 milhões de visualizações. 18 horas. Principais notícias do dia. O UOL, interino na Procuradoria-Geral da República, assume cargo e anuncia a volta de grupo da Lava Jato. O Globo, investigadores com mais de 16 trilhões de dólares cobram ações contra queimadas na Amazônia. Estado de São Paulo, após impasse, Maurício Valeixo, apoiado por Moro, permanece na direção da Polícia Federal. Amazonas atual. Senado adianta análise da reforma tributária com manutenção de incentivos fiscais para Manaus. Portal Único, prefeito de Manaus recebe e aceita convite da ONU para falar sobre a Amazônia. E no 18horas.com.br você confere que a administração de Wilson Lima já gasta 21,8% mais com gratificações de cargos e funções. E segundo o IPEA, o desemprego cresce e rendimento cai no Amazonas no segundo trimestre de 2019. E que deputado diz que a Assembleia Legislativa do Amazonas não é quintal do governo. Esses e outros destaques você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Agora são 6 horas e 53 minutos. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora... Karine, pode falar, meu nome. Vamos, Cid, vai lá você. Eu ia chamar o Talk Show. Tá. Vamos lá? Rogério Morgado? Bora. Então vamos. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Olha só, começando o Talk Show em grande estilo. Pois hoje teremos a presença de um rei no nosso programa. Ele que é difícil da entrevista, tá aqui hoje. Uma salva de tiros pro rei Roberto Carlos. Olha, bicho, é um prazer enorme estar aqui. Olha só, antes de me chamar de bicho do que de bicha, tá ok? É brincadeira sadia aí, pô. Alguma música nova ou ainda tá com aquele negócio de detalhes lá, pô? Poxa, bicho, detalhes não pode faltar, mano. Ô, RC, vou te chamar de RC aqui, tá ok? É verdade que você faz muitos cruzeiros por aí? Já fiz alguns, hein, bicho? É praticamente o Jack Sparrow aí, pô. É brincadeira sadia aí, ó. Só falta o papagaio aqui, ó. Entendeu essa? Eu tô brincando, pô. Todo CD seu, então, seria um CD pirata. Logo mais a gente volta com o Talk Show. Você ouviu na Mix Talk Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Muito bem, 6 horas e 55 minutinhos. É hora de saber como está o trânsito na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Mix. Vamos lá, Carlão, mais uma vez com o trânsito na rotatória do SOS. Na Cidade Nova, nas proximidades do IML, do Hospital Francisca Mendes, o trânsito tem fluxo intenso. E na rua Barão do Rio Branco, no Parque das Laranjeiras, o trânsito no momento no sentido bairro tem fluxo intenso também. 18 horas. Agora, às 6 horas e 56 minutos, temos Giro do Esporte, Cid Soares. É comigo. 18 horas. Esporte. Lança pra cá, que é o seguinte, olha, Liga dos Campeões tem números interessantes. O Grupo H tem Ajax e Valência, ambos com 3 pontos. Paris Saint-Germain, 3, Real Madrid 0, esse foi o resultado do jogo de hoje. Juventus empatou com o Atlético de Madrid em 2-2, o Manchester City venceu o Shakhtar por 3-0, o Dinamo ganhou do Atlanta por 4-0 e o Lokomotiv Moscou 2, Bayern com apenas 1.
Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue na liderança com 42 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 39 e o Santos em terceiro com 37 pontos. Depois vem o Internacional com 33 e o Corinthians na cola com 32 pontos. Internacional e Atlético Paranaense decidem hoje a Copa do Brasil às 21h30 no Beira-Rio, 8h30 que é o horário de Manaus, hein? O campeão da Copa do Brasil será decidido hoje, portanto, no Beira-Rio em Porto Alegre. Internacional e Atlético Paranaense que entram em campo para disputar o segundo jogo da final do torneio e definir com quem ficará o troféu. A primeira partida, o Furacão venceu por 1-0 e vai para esse segundo confronto com vantagem. Como não há critério de gol qualificado, qualquer vitória do Colorado por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Tentando conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil após 27 anos, o Internacional precisa reverter o resultado do jogo de ida. Para isso, o Colorado conta com o apoio de sua torcida e o bom desempenho dentro de casa. Você está ouvindo 18 horas. E a vacinação antirrábica continua aqui em Manaus. 5 postos fixos de vacinação para cães e gatos estão sendo mantidos pelo Centro de Controle Zoonoses para a campanha de vacinação animal deste ano. A estratégia principal da campanha, lançada no último dia 9, é vacinação casa a casa, mas os postos fixos também são instalados como forma de oferecer à população outra opção de acesso ao serviço, né, do controle de zoonoses. Os postos fixos estão funcionando, olha aí, atenção, no CSU do Parque 10 de Novembro, na Zona Sul, no Shopping Felipe Dal, no bairro Jorge Teixeira, no Instituto Federal do Amazonas, no bairro São José Operário, esses dois na Zona Leste, na sede do Distrito de Saúde Norte, na Zona Norte, e na sede do DISA Oeste, no bairro da Paz, que é na Zona Oeste. Todos os 5 postos disponibilizam a vacina de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 11h30 e de 1 da tarde até às 4 da tarde. Os postos do Shopping Felipe Dal, DISA Oeste e CSU do Parque 10 funcionam também aos sábados, das 7h30 da manhã até às 11h30, tudo na parte da manhã, viu? Lembrando que essa vacina é gratuita e deve ser administrada em cães e gatos com idade a partir do 3º mês de vida. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo Disque Saúde 0800 280 8280. Isso de segunda a sexta-feira em horário comercial. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Vamos saber quem é o convidado da Mix para uma sessão de cinema? Vamos lá. Então, galera, quem vai pro cinema é o Alisson da Silva. Comentou bastante, viu, Karine? Foi verdade. Eu vi bastante, né? Aqui. O Alisson parabéns, da Alisson. Silva. Parabéns. Arrasou. Arrasou. Agora seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o desemprego cresce e o rendimento médio do trabalhador no Amazonas cai no segundo trimestre de 2019. Os números são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O desemprego no Amazonas chegou a 13,9% da população e os rendimentos médios reais habitualmente recebidos pelos trabalhadores ficou em R$ 1.708. A não ser que os números deem um salto no terceiro trimestre, não é nada boa neste ano a situação do trabalhador no estado. As medidas tomadas pelas autoridades da área econômica no Brasil e no Amazonas não têm dado resultados positivos até agora para melhorar o emprego e a renda. O IPEA mostra que os maiores contingentes de trabalhadores subocupados encontram-se nas regiões Norte e Nordeste. No Amazonas é grande o número de desalentados, os que não têm mais esperança de conseguir emprego. É como diz o poeta, o homem é o seu trabalho. Algo precisa ser feito e rápido para melhorar a situação das pessoas e dar esperança e também dias melhores para todos. 19 horas, chegamos ao finalmente. Boa noite, Cid. Boa noite, querido. Karine. Boa noite. Emily Lucian. Boa noite, boa noite. O Bártolo já foi, né? O Bártolo. Já foi, fugiu. Gente, muito obrigada pela companhia. Boa noite, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um mix tudo na sequência e nós voltamos amanhã com você e as informações do dia a partir das 6 horas, hein? Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.
Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix.